Oi gente, eu me chamo Maria. Oi, meu nome é Emily, eu vou falar sobre o verbo intransitivo. Oi, eu sou a Gabi e nosso canal se chama As 4 Maneiras Diferentes de Aprender Algo Novo. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui no nosso canal 4 Maneiras Diferentes, você aprende a subir de nível. Então, se você tem dificuldade na matéria de português e quer aprender um pouco sobre os verbos, fica aqui no vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo de tudo. Vem com a gente! Sobre o verbo transitivo direto. Bom, gente, verbo transitivo direto. Entenda definições, exemplos e o uso correto do verbo. Exemplos clássicos de verbo transitivo direto. Eu comprei um carro. Nessa frase, eu comprei um carro, o verbo transitivo direto é o carro. Por quê? Você vai se perguntar, eu comprei o quê? Então, eu comprei um carro. Você comprou o quê? O carro. Então, ele é o verbo, o objeto direto. Ela leu o livro. O livro é o objeto direto. Nós fizemos o jantar. Jantar, objeto direto. João encontrou a chave, objeto direto. Porque João comprou o quê? A chave, né? O que é um verbo transitivo direto? Definição. Verbo que necessita de complemento chamado objeto direto. Objeto direto. Recebe a ação do verbo sem preposição entre elas. Identificando o objeto direto. Perguntas-chave. Use o que, quem. Após o verbo para achar o objeto direto. Ela leu o que? Resposta. O livro. O objeto direto responde à ação do verbo diretamente. Verbo transitivo direto com pronomes obílicos. Gente, eu acho que é obliqual, sei lá. Átonos. Pronomes me, te, o, nós, vós, os, as. Exemplo 1. Eu vi ontem, ele. Exemplo 2. Ela encontrou no parque, ela. Exemplo 3. Nós os convidamos para a festa, eles. Verbo transitivo direto versus... Gente, isso aqui eu vou deixar para minhas amigas explicarem, porque eu vou falar só sobre o verbo transitivo direto mesmo. Casos especiais e dúvidas. Dupla transitividade. Alguns verbos têm objeto direto e indireto juntos. Exemplos. Eu dei o livro a ela. Livro, objeto direto. E ela, objeto indireto. Erros comuns com verbos transitivos direto. Preposições incorretas. Exemplo errado. Vi ao livro. Confusão com verbo indireto. Não saber diferenciar objeto direto com verbo indireto. Identificação incorreta. Erro ao achar o objeto direto na frase. Exercícios práticos. Identifique o objeto direto. Transforme os versos Transforme verbos intransitivos em transitivos diretos. 3. Analise frases comuns para a prática. Agora, gente, eu vou falar a conclusão. Bom, conclusão. Entendimento essencial. Compreender que o verbo transitivo indireto melhora gramática e comunicação. Importância da prática. Exercícios evitam erros e aprimoram a escrita. Foi isso, gente, a minha explicação sobre o verbo transitivo indireto. Beijos! O verbo intransitivo é aquele que não precisa de um objeto direto para o seu sentido completo. Temos como exemplo, ela comeu, ela correu e a criança dormiu, que são frases que não precisam de objeto direto para completar o seu sentido. Apenas com elas já temos o seu sentido completo. Vamos falar um pouco sobre o verbo transitivo indireto. Nós sabemos que esse verbo transitivo indireto, para ele ter sentido completo, precisa obrigatoriamente de um complemento. Alguns exemplos de complementos é de, a, em, para, com e etc. A nossa definição deste objeto direto é que esse complemento ele responde às perguntas de que, para quem, em quem e etc. Existem diversos verbos que, por norma, exigem um objeto indireto para completar o seu sentido, como gostar, acreditar, obedecer, depender e entre outros. Alguns exemplos desse objeto indireto é que eu gosto de chocolate. O verbo gostar exige um objeto indireto de chocolate introduzido pela preposição em.
Outro exemplo é: ele obedece às leis. O verbo obedecer exige um objeto indireto às leis, introduzido pela preposição a. Nós temos aqui também a diferença que muita gente confunde, que é entre objeto indireto e objeto direto. Diferença desse verbo transitivo direto é que o verbo transitivo direto não necessita de preposição para ligar seu complemento, que é o objeto direto. Exemplo: eu como arroz. O verbo transitivo indireto, por sua vez, exige uma preposição para ligar seu complemento, objeto indireto. Exemplo: eu gosto de arroz. Em resumo, para identificar um verbo transitivo indireto, é preciso verificar se o verbo exige um complemento que seja precedido por uma preposição. Oi, gente, eu de novo aqui, só que agora é para falar de verbos bitransitivos. E agora eu vou ficar bem pequenininha e vocês vão ver o meu slide e eu pequenininha aqui. Vamos lá. Verbo bitransitivo, uma análise detalhada. Nessa apresentação, gente, a gente vai explorar o universo dos verbos bitransitivos, focando-se em estrutura gramatical e função semântica. Gente, compreender esses verbos é essencial, fundamental para garantir clareza e precisão na comunicação, seja ela oral ou escrita. Vamos lá, né? O que são verbos bitransitivos? Verbos bitransitivos são aqueles que exigem dois complementos para formar sentido completo: um objeto direto, mais conhecido como OD, e um objeto indireto, OI. Essa característica os distingue de verbos transitivos simples, que costumam ter apenas um complemento. Normalmente, a gente tem o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, só que o bitransitivo, ele tem os dois, junta tanto o direto quanto o indireto. Exemplos típicos incluem verbos como dar, emprestar, oferecer e enviar. Esses verbos estabelecem uma ação que transcorre de um sujeito para dois objetos diferentes simultaneamente. Ali do latim já coloquei os verbos. Estrutura frasal dos verbos bitransitivos, configuração básica. A estrutura típica é sujeito mais o verbo bitransitivo mais o objeto direto e mais o objeto indireto. Exemplo: João deu presente a Maria. Esse é um exemplo clássico. Todo lugar você acha ele, gente. Variação na ordem dos complementos. Em alguns casos, a ordem pode variar sem alterar o sentido, mas as regras gramaticais orientam essa flexibilidade para manter clareza e a fluidez da frase. Então, assim, pode aparecer primeiro o sujeito, depois o verbo bitransitivo, depois o objeto direto, depois o indireto, depois... Pode acontecer também de vir primeiro o indireto, depois o direto. Gente, a ordem não muda, o que muda é que a frase precisa estar montada do jeito certinho, tá bom? Exemplos analíticos. A análise sintática detalhada ajuda a entender como cada elemento funciona na oração e qual sua relação semântica com o verbo. Tudo bem? Objeto direto versus o objeto indireto. O objeto direto, gente, acho que já dá pra saber que é o elemento que recebe a ação verbal diretamente, sem o uso de preposição. Então, Gabi, o que é objeto direto? Eu não sei decorar. Gente, objeto direto não precisa do uso da preposição. E ele é o elemento que recebe a ação. Se eu sou o objeto direto, eu vou receber a ação e eu não preciso de uma preposição para eu fazer sentido. O objeto indireto, ele é ao contrário. Ele recebe a ação de forma indireta, sempre acompanhado por preposição, como a ou para. Normalmente, indica o destinatário ou beneficiário da ação, como em entregar o presente para amigo. Gente, fácil, isso daí vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza, tá bom? Exemplos práticos e análise semântica. Eu dei o livro ao meu amigo. O livro é o objeto direto, o que foi dado. Entenderam? Ao meu amigo é o objeto indireto, que recebe a ação de forma indireta, como eu já havia explicado antes. Outro exemplo. Ela emprestou o carro para o vizinho. O carro é o objeto direto. E para o vizinho é o objeto indireto, indicando quem recebeu o empréstimo. Entenderam? Próximo. Variação de verbos bitransitivos. Diferentes verbos podem alterar o foco ou no alcance da ação, mas mantém sempre a necessidade dos dois complementos para o sentido completo. Gente, lembre-se sempre disso, tá? Verbos bitransitivos comuns em português: oferecer,
expressa uma ação voluntária de entregar uma concessão a alguém. Conceder, usado para atribuir direitos, privilégios ou coisas que envolvem dois objetos. Comunicar, enfatizar a transmissão de informação entre o emissor e o receptor. Negar, implicar a recusa envolvendo uma ação direcionada para duas entidades. Gente, isso daqui eu não vou aprofundar muito no assunto, porque não é muito meu assunto, mas eu quis explicar para ficar mais de forma clara, né? Também já é um estudo para prova isso daqui. Voz ativa. O sujeito executa a ação. Maria deu presente ao amigo. Ou seja, isso é uma voz ativa por quê? Porque Maria, ela está dando o presente ao amigo, então ela está fazendo a ação que é dar. Como eu já havia falado, dar é um verbo super comum aí nesse ramo de assunto, né, gente? Voz passiva sintética. O objeto direto vira sujeito passivo. O presente foi dado por Maria ao amigo. Ou seja, em vez de Maria dar o presente foi dado por Maria. Então, trocou aí a ordem, né? Voz passiva analítica. O objeto indireto permanece como complemento, mantendo o foco do destinatário. O amigo recebeu o presente dado por Maria. Então, voz ativa. Vocês perceberam que começou com Maria dando o presente? Ou seja, ela fez a ação. Voz passiva sintética. O presente foi dado por Maria. Então, ali o objeto está sendo entregue ao amigo. Maria está entregando, né? Agora, voz passiva analítica, o amigo recebeu. Então, é como se estivesse contando a história do amigo. Voz ativa está contando a história de Maria. Voz passiva sintética está ali mostrando, né, o presente. E voz passiva analítica tá contando a história do amigo, né? Como se estivesse ali num livro, gente. Erros comuns e como evitá-los. Gente, a gente é ser humano, todo mundo erra. Então, é bom a gente estar revendo ali como a gente não errar. Eu sei que é normal errar, mas é sempre bom estar aprendendo como não errar. Confusão entre transitivos direto e bitransitivos. Gente, bitransitivo, como eu já havia falado, tem tanto o objeto direto quanto o indireto. E o transitivo direto tem apenas o direto, tá? Algumas pessoas confundem verbos que só aceitam um complemento com o que exigem dois, gerando frases trocadas, sabe? Uso incorreto de preposição. Gente, isso acontece demais e eu também fazia muito. Eu até hoje faço às vezes, tá? Erro frequente ao omitir ou substituir preposições necessárias no objeto indireto, comprometendo o sentido. Dicas para a correção. Atente-se aos verbos que normalmente exigem dois objetos e confira a presença da preposição correta para o objeto indireto. Aqui, importância da correta utilização, clareza na comunicação, evitar mal entendido, aprimoramento textual, isso daí todo mundo já sabe. E assim, gente, o resumo dos pontos principais, revisando definição, estrutura e os erros comuns relacionados ao verbo transitivo. Incentiva a prática, gente, pratiquem, tá? Tá aqui pedindo pra eu incentivar a prática, então vou incentivar a prática. E pratiquem, gente, tudo que eu posso falar pra vocês é pratiquem. E recursos adicionais, consultas gramáticas, aulas complementares, igual vocês estão aqui assistindo a minha, né? Obrigado, mas estão assistindo. Isso já é um recurso adicional, porque aqui vocês, mesmo estando... Gente, então assistem videoaulas, façam exercícios, é isso. Agora vocês vão com as minhas amigas. Não, eu sou a última, né? Então esquece. Tchau!